Senhor Jesus, são os irmãos que estão nos acompanhando pela internet, né, os irmãos que moram longe, os irmãos que não puderam estar aqui conosco hoje. A igreja saúda a todos. O irmão pode se sentar? Amém. Bem, irmãos, eu acho que é consenso entre todos nós que nós, como seres humanos, somos seres limitados, né? Nós reinamos sobre todas as espécies porque Deus assim determinou no livro de Gênesis, né, que o homem reinasse sobre todas as espécies. Mas se nós observarmos bem, nós vamos perceber que como criaturas nós somos limitados. Nós não somos nem de longe as criaturas mais fortes que existem sobre a face da Terra. Existem muitos animais nesse mundo que são bem mais fortes do que a gente, né? Também não somos os mais velozes, embora tenham alguns que corram bastante, como o Bolt, por exemplo, mas a gente não é a espécie dominante no que diz respeito à velocidade. Eu acho que a cachorra velha da minha mãe, que tem lá em casa, no quintal, corre muito mais rápido que eu, até porque eu tenho problema na coluna, né? Também estou gordo, né? Correr não dá muito certo. E também a gente não é tão resistente igual a gente acha que é, né, irmãos? Tem animais que são muito mais resistentes do que a gente, tem animais que são capazes de ficar no calor do deserto durante horas e a gente não aguenta o calor de 40 graus do Rio de Janeiro. Né? Poderíamos citar outros adjetivos os quais nós não temos, mas não é essa a questão. A questão é ressaltar que nós somos seres limitados, né? E dentre todas as limitações que nós temos, existe uma que implica diretamente nossa existência, né? Nossa existência física, que é o tempo. Para brincar um pouco com as palavras, nós podemos dizer que o tempo atua na nossa vida o tempo todo, né? Desde o dia em que nascemos, do dia que fomos formados no ventre das nossas mães, o nosso relógio está correndo, né? Nosso tempo está correndo e nós estamos sob influência do tempo e ninguém pode negar isso, né? As rugas mostram isso, irmãos. Conforme a gente vai passando o tempo, cada dia que eu acordo, que eu olho no espelho, tem um negocinho novo aqui, um cabelo branco diferente. Meus irmãos acreditam que uma vez que eu acordei, eu falei, rapaz, a minha barba está ficando ruiva agora. Eu falei, vou ficar igual, né? Vou ficar ruivo agora, depois de velho. E aí é que eu entendi que primeiro ela fica bem amarelada e depois ela fica branca. Eu disse que estava tudo branco. Mas é isso, irmãos. Nós somos como aquele pacote de biscoito que fica na despensa. Nós temos um prazo de validade, nós temos uma data pré-estabelecida e todos nós vamos morrer. A diferença é que podemos olhar para esse pacote de biscoito na despensa e vermos, olha, isso vai vencer no dia 30. Tem como eu tomar alguma atitude com relação a isso antes que chegue a data do vencimento. Mas nós não somos capazes de dizer isso sobre as nossas próprias vidas. Nós não temos gerência sobre a nossa vida, irmãos. O dia em que os nossos olhos vão se fechar, a hora em que o nosso tempo sobre a face dessa terra vai terminar. A gente não tem gerência sobre isso. Nós não sabemos quando será esse dia. E quando paramos para meditar nisso, nós nos damos conta que, irmãos, nós somos pequenos. A realidade é essa, né? A palavra de Deus diz que nós somos como vapor, que aparece por um pouco de tempo e logo se desvanece. Nos damos conta de que, por mais que sejamos ávidos por controle, né, queremos ajeitar tudo, ter tudo ali, tudo certinho, tintim por tintim, o tempo está aí todos os dias para nos lembrar de que não somos senhores de nós mesmos. Somos finitos e que temos menos tempo de vida hoje do que tínhamos ontem. E que o amanhã, para nós, talvez não exista, irmãos. Isso é uma realidade. Deveríamos pegar essas informações e parar para pensar o que eu tenho feito do meu tempo. E é sobre isso que eu quero conversar com os irmãos essa manhã, né? Durante o nosso curto período de tempo, vamos falar um pouco sobre o tempo. A igreja pode se colocar de pé, vamos abrir as nossas Bíblias, no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 ao 8. Eclesiastes 3, versículo 1 ao 8. Texto bem conhecido de todos nós, vamos meditar um pouco sobre ele. Todos acharam, amém? Diz assim a palavra do Senhor: tudo tem o seu tempo determinado
E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. A igreja pode se assentar. Amém. Amado Deus e eterno Pai, Senhor, nós te pedimos nesse momento, ó Deus, que Tu tome à frente a direção de tudo aquilo que for dito aqui nesse local. Amém. Que tudo seja para a glória e exaltação do Teu nome. Amém. Abra o nosso entendimento, Senhor, prepara o nosso coração para recebermos a Tua palavra, para que sejamos alimentados por Ti, para que possamos crescer na graça e no conhecimento de Ti. Glória. Seja tudo, Senhor, para a glória e louvor do Teu nome, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eu sempre gosto de dizer que a nossa caminhada nessa vida determina a qualidade da nossa eternidade. A forma como nós lidamos no nosso dia a dia vai determinar como você vai ver a sua eternidade. Se você vive de qualquer maneira, obviamente que o que resta para ti vai ser a condenação. Mas se você vive na presença de Deus, o que resta para nós é a vida eterna. A vida está aí, mano. Cada dia a vida se torna mais dinâmica, né? Mais corrida, mais agitada. Antigamente esperávamos dias para enviar uma carta de um familiar para o outro, né? Eu lembro que a minha irmã se mudou do Rio de Janeiro, foi morar em Minas, levava, se não me engano, 3 dias para que a minha carta chegasse até ela, mais alguns dias para ela ler e mais 3 dias para voltar. Hoje em dia é tudo diferente, a mensagem chega naquele mesmo momento que você envia ali no WhatsApp e parece que nós nos tornamos mais impacientes. Porque agora a gente não tem tempo para poder ouvir um áudio de 3 minutos. A gente quer ouvir isso na velocidade 2.0 para fazer tudo em 1 minuto e meio e sobrar tempo para fazer outras coisas, porque a gente está na correria do dia a dia. O dia de ontem foi loucura, o dia de amanhã será mais intenso ainda. Hoje é domingo. Mas já pesa sobre os nossos ombros uma série de atividades que vamos precisar fazer amanhã, que é segunda-feira, né? Se eu parar para olhar minha agenda no meu celular, 10h30 da manhã eu tenho uma reunião que vai até às 11, depois eu tenho uma de 11 a 11h30, depois de 11h30 meio-dia, meio-dia eu paro, aí eu tenho outra de 14h30 às 15 e outra de 17 às 18h30. E ainda é segunda-feira. Essa é a correria do dia a dia. Não é à toa, irmãos, que nos nossos tempos, com esse turbilhão de coisas acontecendo, nós temos uma eclosão de várias doenças psicológicas, crise de ansiedade, depressão, síndrome do impostor, burnout, tudo isso, irmão, vem na esteira dessa agitação do dia a dia. Tudo é para ontem, tudo tem que dar tempo de fazer tudo. Tinha um banco antigamente que ele falava que tinha 30 horas, né? Unibanco 30 horas, né? Eram 6 horas na agência e 24 horas no caixa eletrônico. Porque tu precisa de tempo. Tudo é muito corrido. É tanta agitação, irmãos, que parece que foi ontem que nós estávamos reunidos desejando Feliz Natal e Feliz Ano Novo um para o outro. Né? A realidade, irmãos, é que daqui a 21 dias já é Ano Novo e a gente nem se deu conta de que o ano passou, porque estávamos tão agitados que não paramos mais para perceber o decorrer do dia, dia após dia, dia após dia. Trabalhamos e fazemos isso porque precisamos comprar uma casa e depois que compramos essa casa, nós precisamos mobiliar essa casa e aí trabalhamos mais porque mobiliamos a casa, mas agora precisamos de um carro melhor e aí trabalhamos mais para ter um carro melhor e agora nós precisamos tirar férias no exterior e aí precisamos trabalhar mais para pagar essas férias no exterior e agora que a gente foi para as férias no exterior, a gente voltou para casa e a gente precisa de uma televisão nova, minha televisão é 4K, agora já tem 8K e a gente entra nesse ciclo vicioso e quando a gente vê, a vida já passou pela nossa frente.
E a verdade é que quando paramos para analisar, irmãos, nós dedicamos muito tempo a coisas secundárias e que não tem tanta importância e deixamos de dedicar tempo às coisas que realmente são importantes. E essas nós deixamos passar diante dos nossos olhos. De repente, primeiro dia de escola do teu filho, de repente, a primeira frase que ele falou, porque estávamos tão ocupados com o trabalho que deixamos de perceber a nossa vida cotidiana. Tem uma frase de um homem que eu não lembro o nome dele, mas ele disse que nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Nenhum sucesso. Se você ganhou muito dinheiro, se tornou uma pessoa muito próspera, mas se com esse processo você perdeu a sua família, irmãos, não valeu de nada. É importante ressaltar, irmãos, que não é errado nós desejarmos termos mais qualidade de vida. Aliás, a Bíblia fala em 1 Coríntios, no capítulo 7, Paulo vai dizer: se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Também não estou dizendo que os irmãos não devem trabalhar, irmãos, longe de mim isso. Seria bom se a igreja tivesse condição de sustentar todo mundo ficar aqui só estudando, seria maravilhoso, seria uma bênção, irmãos. Mas infelizmente a igreja não tem condições de sustentar todo mundo. E é por isso que Paulo vai dizer que se alguém não trabalha, que também não coma. Perfeito, irmãos? Mas é importante nós notarmos que o trabalho, dentro da visão bíblica, ele não tem o mesmo sentido que tem no mundo, irmãos. Não é um tema que nós vamos tratar aqui hoje, mas só para abrir o entendimento dos irmãos. As coisas do mundo são de uma forma e as coisas da igreja são de outra. Como todas as coisas, o trabalho não seria diferente. A Bíblia fala no livro de Efésios, no capítulo 4, no versículo 28, que o que furtava não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo útil com as mãos, e aí ele fala qual é o propósito do seu trabalho. Para que tenham que repartir com quem estiver em necessidade. Então o trabalho dentro da visão bíblica, ele não tem um cunho de acumulação, mas ele tem uma finalidade social. Percebe? Se o meu trabalho só serve para eu enriquecer, não é um propósito bíblico. Até porque Paulo vai falar o seguinte: os ricos desse século não se mostrem o quê? Indiferentes, mas sejam livres, disponíveis, né, para poder ajudar os irmãos que têm menos. Mas esse não é o tema que nós vamos tratar aqui hoje, pois nós estamos tratando a questão do tempo. Trabalhar não é errado, irmãos. O que é errado é eu dedicar 100% do meu tempo ao trabalho e 0% a Deus. Aí está o problema. Quando eu digo que dedicar a Deus, eu quero dizer dedicar a tudo aquilo que é concernente ao que diz a palavra de Deus. Então, quando eu digo 0% a Deus, eu estou dizendo que isso engloba a família, engloba a palavra de Deus, engloba a comunhão com os irmãos, oração, culto e todas as demais coisas. Uma estratégia do inimigo é nos fazer dedicar tempo demais ao que não produz salvação. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 5. Êxodo capítulo 5, do versículo 1 ao 9, diz assim a palavra do Senhor. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel: deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: o Deus dos Hebreus nos encontrou. Portanto, deixa-nos agora ir caminho de 3 dias no deserto, para que se ofereça sacrifícios ao nosso Senhor, ao nosso Deus. E ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então disse-lhes o rei do Egito: Moisés,
e Arão: por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide as vossas cargas. E disse também Faraó: eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. Portanto, deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos exatores do povo e aos oficiais, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como fizestes antes. Vão eles mesmos e colham palha para si. E lhes imporei a cota dos tijolos que fizeram antes, nada diminuirei dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamam, dizendo: vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras mentirosas. Se nós voltarmos ainda mais no capítulo 2, no versículo 23 ao 25, nós vamos ver que o povo de Deus, que estava sobre aquela servidão do Egito, começou a clamar a Deus, pedindo a Deus que Deus os livrasse da servidão. E a palavra diz que no versículo 24 que Deus ouviu o gemido do povo e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. E quando nós dizemos aqui que Deus se lembrou, irmãos, não quer dizer que Deus houvesse se esquecido. Toda vez que a Bíblia fala Deus se lembrou de alguma coisa, quer dizer que Deus passou a agir em favor daquele povo. Amém, irmãos? Só que não tem uma palavra melhor para exemplificar isso, usa-se lembrou. Então a Bíblia fala que Deus ouviu o gemido do seu povo. E Deus então envia aqueles que haveriam de libertar o povo. E diante do ambiente de libertação, a estratégia do inimigo é tirar essa atenção do povo, né? Essa atenção que o povo está colocando em Deus. Olha, nós oramos a Deus, nós pedimos a Deus por um libertador, e agora Deus enviou esse libertador. O que o inimigo faz? Não, sempre podem ficar dando atenção a esse homem. E ele faz o seguinte: agrava-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras mentirosas. Agrava-se o serviço desse homem, para que eles não confiem nas palavras de Deus. As palavras mentirosas aqui dentro desse contexto são as palavras que Arão e Moisés estão levando. Olha, vocês vão ser libertos. Não. Vamos dar mais trabalho. Porque o povo, enquanto ele está trabalhando, ele não está pensando em Deus. Vamos ocupar o tempo dessas pessoas com outras coisas, de forma que elas não tenham como pensar que existe um Deus que pode livrar de todo esse trabalho, de todo esse sofrimento, de toda essa angústia. Existe muita semelhança com os nossos dias, irmãos. Claro que nós não fazemos tijolos e nem cortamos pedra ali para fazer pirâmide no Egito, mas a dinâmica da coisa, ela se mantém a mesma. A estratégia do inimigo, ela se mantém a mesma. Dentro do contexto da libertação de povo, né, tijolos, palha e trabalho, irmãos, deveriam estar no assunto secundário. Mas o que você vai ver na palavra é que o povo se revolta contra Moisés, porque o trabalho deles foi aumentado. Faraó conseguiu tirar do contexto que era conversado dentro da congregação, digamos assim. Sai a ideia de libertação e entra a ideia do trabalho. Trabalho é o foco. O que hoje nós diríamos de controlar a retórica, né? Controlar a mídia, digamos assim. Se estivermos muito dedicados a questões secundárias, automaticamente nós vamos nos distanciar das questões principais. Enquanto dedicamos e desprendemos tempo demais para o que nós podemos ter nessa terra, nós nos esquecemos de entesourar no céu. Nos esforçamos por algo que é passageiro, irmãos. O iPhone que a gente compra no início do ano, quando chega no final do ano já não vale nada. Mas você dedicou horas e horas de trabalho para comprar um telefone que custa 13 mil reais.
O inimigo, ele faz, é como se ele fosse um mágico, que ele diz, olha para cá, e pum, uma caneta aqui, olha, tinha uma caneta. Ele tira a nossa atenção, ele leva a nossa atenção para coisas que não produzem salvação nas nossas vidas. Porque ele sabe que enquanto nos dedicarmos à palavra e crescermos na graça e no conhecimento de Deus, nós não estaremos com aqueles que perecem. Eu sempre repito aqui que o diabo ele tem mais de 2.000 anos de experiência em enganar o povo de Deus. Quando nos afastamos de Deus, irmãos, nós negligenciamos o eterno. Quando nós negligenciamos o eterno, nós erramos o alvo. O Cleiton gosta muito dessa palavra, armatia, que é a palavra grega para pecado, que no seu contexto, na sua raiz, tem a ideia de errar o alvo. Errar o alvo, irmãos, uma flecha que erra o alvo, é porque ela foi no caminho errado, ela foi na direção contrária. Nós estávamos indo bem, mas começamos a deixar que as coisas adjacentes comecem a controlar a toada da nossa vida. É por isso, irmãos, que o irmão André, fundador do Portas Abertas, ele vai dizer que o capitalismo mata mais cristãos do que qualquer outro regime sobre a face da terra. Mas por que isso, irmãos? Porque os irmãos que morriam nas arenas, eles alcançavam a eternidade, porque eles tinham um propósito. Morriam trabalhando para a obra de Deus. Enquanto os que morrem hoje, morrem espiritualmente dentro da comodidade dos seus lares. Estamos tão abastados que já não enxergamos a necessidade de buscar em Deus nada para as nossas vidas. Eu tenho tudo. Não é à toa, irmãos, que nos países onde você tem o maior índice de desenvolvimento humano, como países da Europa, é onde as pessoas mais se afastam de Deus. Porque elas olham para si e dizem, eu não preciso de Deus para nada. Eu como a hora que eu quero, eu vou aonde eu quero, não preciso de Deus. Quando o homem deixa de enxergar a sua dependência de Deus, o homem está a um passo da morte eterna. Não enxergamos nada além do dinheiro. São incapazes de perceber a sua debilidade. São incapazes de pedir ajuda a Deus, pois não enxergam que estão doentes. Essa é a realidade do mundo. Uma sociedade doente, entregue a si mesma, nos seus delitos, pecados, e não há um que clame, Senhor, nos perdoa, porque pecamos. Não enxergam isso. E o fato de não enxergarem essa necessidade faz com que eles continuem fazendo tijolos, enquanto deveriam estar se preparando para atravessar o Mar Vermelho, para encontrar a terra prometida. Seguem escravizados, quando o preço da liberdade já foi pago. Durante o processo de emancipação americano, existiam escravos no sul que não sabiam que já havia sido proclamada a liberdade no norte. Aqueles homens continuavam escravizados simplesmente porque não sabiam que já estavam libertos. Isso é uma realidade nos dias de hoje. Existem pessoas que se consideram libertas porque podem fazer o que querem, mas são escravas do pecado. Enquanto essas pessoas olham para outras e falam assim, aquele povo ali é escravizado, lá, doido, todo dia na igreja, mas esses são os que verdadeiramente são livres, irmãos. Se cremos na palavra de Deus, e essa mesma palavra diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu, irmãos, e ainda assim eu não encontro tempo, é porque provavelmente eu estou fazendo uma má gestão do tempo que me é dado a cada dia. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 16 ao 21.
Lucas 12, 16 ao 21. Diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhes, Lucas 12, 16 ao 21. E propôs-lhe uma parábola dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos? E disse, farei isso. Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhes disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Repare, irmãos, que esse homem ele já era rico. Ele já era rico. A ideia de que quando eu ficar rico eu vou me dedicar mais à palavra de Deus é uma grande falácia. A ideia de que quando eu consertar a minha vida eu vou me acertar diante de Deus é uma grande falácia. Se não nos dedicamos enquanto somos pobres, muito provavelmente não vamos fazer depois que enriquecermos, irmãos. Se eu já não via no culto quando eu era pobre, eu vou vir quando eu for rico. Eu vou para Dubai, Catar, para qualquer outro lugar. Não vou estar no domingo ali reunido. Não vou estar aqui. Percebe? Então essa ideia de que, tipo, não, tem muita gente que diz isso, né? Não, primeiro eu vou acertar a minha vida, depois eu vou me converter. Não funciona assim, irmão. Você por si só não consegue dar cabo de nada na tua vida. Tudo aquilo que nós fazemos, estamos aqui hoje, é porque Deus assim nos permitiu e nos capacitou para isso. Amém. Amém. O contrário não existe, irmão. Nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Morto não anda, morto não sai andando, vando para a igreja. Agora Jesus é aquele que ressuscita os mortos. Então Ele tem capacidade para nos trazer aqui, para nos fazer entender a palavra, nos fazer compreender a sua salvação e nos levar mais adiante. A produção desse homem havia deixado ele ainda mais rico. O problema, irmão, é que a riqueza carrega em si mesma um descontentamento. Quanto mais você tem, mais você quer ter. Eu tenho 10, mas agora eu quero 50 mil. Mas eu tenho 50 mil, agora não. Quando eu fizer 100 mil, eu paro. Agora eu tenho 100, mas eu queria tanto 150. Já tenho 150, agora 200. 200 é o limite. No dia seguinte você está perseguindo 210. A riqueza é assim, irmãos. Ela carrega esse descontentamento, essa necessidade de buscar mais, de buscar mais. E essa necessidade consome o teu tempo. Essa necessidade de buscar, de ter mais, ela consome o nosso tempo. Mas a Bíblia fala que há tempo para todo propósito. Mas enquanto o meu foco, é isso que eu quero que os irmãos entendam, enquanto o meu foco está demasiadamente voltado para riquezas e para acúmulo de bens, eu serei incapaz de dedicar o tempo que eu deveria dedicar à palavra de Deus. Irmãos, eu não estou dizendo nada aqui de outro mundo, não. Eu estou dizendo o que acontece na minha vida. Quando eu vim de Portugal para o Brasil, quando eu voltei, eu falei assim, eu vou ficar em casa, não vou mais trabalhar. Vou ficar só movimentando o mercado financeiro. Venho aqui de manhã cedo, abro meu home broker, né, com um aplicativozinho para tu comprar e vender ação, comprar e vender dólar. Vou ficar assim. Quando der meio-dia, eu paro, vou ler a palavra, vou meditar na palavra e tudo de boa. Fiz isso no primeiro dia, fiz isso no segundo dia, no terceiro dia, 4 horas da manhã, eu estava fazendo análise gráfica. Não, porque eu tenho que ver como é que o mercado vai abrir amanhã. Porque eu tenho que tirar um dinheiro amanhã. No quinto dia, eu já estava ansioso.
o mercado abre às 9, 7 horas da manhã eu já estava de pé ali, já fissurado, né? Eu vou comprar, ou eu vou vender. 2 meses eu falei assim, não quero mais isso para minha vida. Eu já não estou lendo a palavra de Deus. Eu já não estou tendo tranquilidade. Eu estou ficando mais estressado do que eu deveria. Dá dinheiro? Não dá. Mas a que custo? A questão é essa. A reflexão que eu quero que vocês façam é isso: a que custo? Se todo o dinheiro que eu ganho vem com o custo da minha salvação, esse dinheiro não vale a pena. Ah, irmão, você está sendo hipócrita. Não, irmão. Eu estou dizendo que a gente tem que ponderar qual é o nosso objetivo. E o nosso objetivo é a salvação das nossas almas. Qualquer coisa que tente me tirar desse caminho é errar no alvo, irmãos. É me levar para o pecado. É me levar para o erro. Lembra do que falamos semana passada? São pequenas coisas, irmãos. Semana retrasada, são pequenas coisas que, se nós não tratamos elas ali no início, elas vão nos desviar da presença de Deus. E o tempo que nós dedicamos à palavra de Deus, o tempo que nós dedicamos a Deus, é algo muito importante, irmão. E não pode ser, de forma alguma, negligenciado. Aquele homem, por ter mais, ele passa a dedicar mais tempo ao seu trabalho. E sucintamente vamos nos tornando avarentos, apegados excessivamente ao dinheiro que nós possuímos. E como somos provados nisso, irmãos? Lembra do que nós lemos em Efésios 4:28? Que o fruto do nosso trabalho ele deve necessariamente servir a um fim social. Eu converso muito com a Val, converso com a minha filha também, eu falo que eu seria muito infeliz se eu sentasse na minha casa para comer, sabendo que algum irmão na igreja passa necessidade, irmãos. Eu não aceito isso. Eu não aceito isso. Eu seria muito infeliz sabendo que eu tenho uma mansão, enquanto os meus irmãos não têm onde morar. Isso não entra no meu coração, irmãos. Isso não entra. Eu não posso aceitar isso como algo sendo normal. É importante que todos tenham condições, irmãos. E se Deus nos deu condição para termos alguma coisa nas nossas vidas, nós temos que ter o quê? Comunicáveis. Eu não posso fazer igual o povo fazia no passado, esconder ali. Não, esse dia não vou deixar ninguém saber. Não é assim, irmão. Porque tudo que eu tenho na minha vida foi dado por Deus, irmãos. Nada do que eu possuo é mérito meu. E eu tenho muito certo isso no meu coração, porque quando eu olho e eu vejo a trajetória de tudo aquilo que eu conquistei, em tudo existe a mão de Deus. Do meu primeiro emprego até hoje, em tudo eu vejo as mãos de Deus. Glória a Deus, aleluia. Tu é fanático, não é? No meu primeiro emprego, irmãos, eu não tinha a menor condição de ocupar aquele carro. Eu não tinha a menor condição. Sabe quando você olha para você e fala assim, eu não tenho condição de ocupar esse carro? Eu sei disso, mas eu vou lá, estou desempregado. Veio uma irmãzinha correndo lá de dentro, eu não tinha nem dinheiro para comprar uma marmita para comer, irmão. Eu estava passando uma dificuldade muito grande na minha vida. Veio uma irmãzinha que saiu de dentro da empresa. Deus tocou no coração dela de alguma forma, ela veio, ela passou na recepção da empresa, ela olhou para mim e ela falou assim, você, Deus me mandou vir aqui trazer isso aqui, come e bebe e fortalece o teu joelho, porque você vai passar nessa entrevista. Meu irmão, aquela mulher nunca me viu na vida dela. Eu não estava desarrumado não, irmão. Tudo bem que a roupa eu tinha ganhado de alguém, mas estava bonitinha. Não tinha como ela saber da minha necessidade. Eu saí dali empregado. Glória a Deus. O cara que me entrevistou, ele falou assim, rapaz, tem um menino lá fora que ele tem todas as qualificações necessárias. Mas eu gostei de você. Porque eu sou bom, irmãos? Não. Porque Deus faz o homem achar graça aos olhos de outros homens. Não é porque Daniel era especial, é porque Deus fazia Daniel ser especial. Não é porque José era especial, é porque Deus fazia José ser especial.
especial. Tire Deus das nossas vidas e o que sobra é nada. Nós somos como vapor, que hoje é e amanhã não é mais. Essa é a realidade, irmãos. O fato de ter ficado mais rico faz com que ele crie mais trabalho para si, com o propósito de ter ainda mais riqueza. E diante de todo esse frenesi, esse homem, ele se esqueceu de dedicar tempo a Deus. É interessante notar que existem homens pobres que dedicam tempo a Deus, que são pobres diante dos homens, mas são ricos para com Deus. Que guardam a fé, como Paulo diz. A única coisa que nós podemos levar nessa vida é a fé que nós temos. Tão preciosa que nos é concedido levar ela para a eternidade. Paulo fala: encerrei a carreira e guardei a fé. E existem homens que são ricos, como esse homem da parábola, que fez uma péssima gestão do seu tempo, que são ricos diante dos homens, mas são pobres diante de Deus, irmãos. Que não tem a única coisa que nós podemos levar nessa vida, que é a fé. E se eles não têm fé, podemos dizer verdadeiramente que eles não têm nada. Louvado seja Deus. Se a única coisa que levamos é a fé, e eles não têm fé, irmãos, o que eles vão levar? O dia tem 24 horas, irmãos. 24 horas. E se você está ouvindo essa mensagem nessa manhã, é porque Deus te concedeu vida para isso. Isso é algo na qual nós precisamos meditar. Eu tenho gerido bem o meu tempo, irmãos? Dessas 24 horas que o Senhor me concede, quantas eu tenho dedicado a Deus? E eu vou além dessas horas que nós dedicamos a Deus. Qual tem sido a qualidade dessas horas, irmãos? Porque às vezes focamos muito na quantidade do tempo, mas deixamos de perceber a qualidade do tempo, que é igualmente importante. O profeta Malaquias, no capítulo 1, no versículo 8, ele vai criticar o povo de Israel justamente por conta disso. Eles levavam o sacrifício, mas levavam o animal cego, o coxo, o doente, aquele que ninguém queria. Deus chega a razoar com o povo e fala assim: se você levasse esse animal para o seu governante, eles iam querer? Claro que não. Então eu tenho que analisar também a qualidade do tempo que eu dedico a Deus. Se eu dedico a Deus um tempo que é, bem, agora eu não tenho nada para eu fazer, então agora eu vou ler a palavra de Deus. É uma coisa errada, né, irmãos? Porque se dizemos que Deus é prioridade na nossa vida, se dizemos que Deus é Senhor, que Deus se assenta sobre um trono e que Ele é soberano, eu vou dedicar a esse Deus, todo-poderoso, soberano, eterno, o resto de tempo que me sobra no final do meu dia? Então eu tenho que analisar, irmãos, não só a quantidade de tempo que eu oferto a Deus, mas a qualidade desse tempo. Quando eu acordo de manhã cedo, qual é a primeira coisa que eu faço? Eu agradeço a Deus ou vou ver as notícias no WhatsApp? O que é mais importante, irmão? Porque se eu coloco Deus de um lado, ao meu ver, tudo que entra da coluna da esquerda vai ser irrelevante. Agora, quando eu falo, não, primeiro eu vou ver as notícias, depois eu vou tomar meu café, depois eu vou para a reunião, depois eu vou cuidar do gato. Opa, mentira, vou orar. Senhor, me recebe a minha oração. Qualidade do tempo. Deus, ele tem que vir em primeiro lugar nas nossas vidas. Se fosse um parente meu, de repente, será que eu faria assim? Será que eu faria assim com o meu chefe? Será que eu deixaria para falar com o meu chefe no final do expediente ou falaria com ele no início do expediente?
Será que o meu chefe seria a última pessoa com quem eu iria falar sobre o atraso de alguma coisa, uma dificuldade com alguma demanda, ou ele seria a primeira pessoa? Por que com Deus nós fazemos diferente? Às vezes falamos dos nossos problemas com todos os irmãos. Até o cachorro que passa na rua sabe da nossa dificuldade. Mas nós não dobramos o joelho para falar para quem realmente importa, que é com Deus. Falar com quem realmente importa faz toda a diferença, irmão. A sunamita, o profeta manda um moço perguntar: e aí, como é que tá? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque ela fala com quem realmente pode resolver o problema. Você tem que falar com quem realmente pode resolver o problema da tua vida. E se não te contar, essa pessoa é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Nós podemos dizer, irmãos, que a quantidade de tempo que Judas teve com Cristo foi inúmeras vezes maior do que a quantidade de tempo que o ladrão da cruz teve. Mas a qualidade do ladrão foi muito melhor. Porque ele absorveu aquilo. E aquilo gerou arrependimento na vida dele. Louvado seja Deus. Será que o Senhor me deu vida para que eu seja um latifundiário existencial, irmãos? Claro que não. Efésios 5, 1. Efésios 5, de 1 ao 4, e do 14 ao 17. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem torpezas, nem tolices, nem zombarias, que não convém, mas antes ação de graças. Agora vamos lá para o 14. Por isso diz: desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andas, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Estamos falando sobre tempo. Paulo ele já começa no versículo 1, colocando a régua lá em cima. Porque ele fala assim: sejamos, pois, imitadores de Deus. De qualquer maneira? Não. Como filhos amados. Como filhos amados nos remete a olharmos para Cristo, porque nós somos filhos, porque Cristo morreu por nós e nós recebemos a adoção de filhos. Então, em Cristo, nós temos um modelo perfeito, né? Quando olhamos para Cristo, nós temos um modelo perfeito de todas as coisas. E dentre essas coisas, obviamente, está a gestão do tempo, que é o que nós estamos tratando aqui. Jesus diz em João 5,17: meu pai trabalha até agora. E o que ele fazia? Descansava. E eu também trabalho. Os fariseus queriam matar a Cristo porque ele havia curado um homem no sábado. E como resposta a essa acusação de ter curado um homem no sábado, Jesus fala: meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. É interessante nós vermos que em várias situações comuns ao dia a dia, nós encontramos Jesus em jantares, nós encontramos Jesus em conversas com amigos, nós encontramos Jesus em festas de casamento, mas é notável como em todas as situações, Jesus sempre encontrava tempo para trabalhar e falar do reino de Deus. Glória a Jesus. O tempo está aí, irmãos. Nós aqui muitas das vezes não sabemos fazer a gestão desse tempo. Nós aqui muitas das vezes não identificamos as oportunidades. Talvez a nossa suposta falta de tempo seja somente o sintoma da nossa falta de comprometimento com Deus. A realidade é essa. Quantas vezes falamos sobre futebol, sobre novela, sobre seriado,
Tempo tem. Talvez estejamos fazendo a escolha errada do que tratar nesse tempo, irmãos. Nos versículos de 2 ao 5, a palavra de Deus contrasta o que devemos fazer com o que não devemos fazer. Percebe? É como se Paulo dissesse, olha, se dedique a isso que está aqui no versículo 2, porque isso produz frutos para a eternidade. E não se dedique ao que está no versículo 3 e 4, porque isso é perda de tempo. Isso gera morte. Se dedicar a algo que vai fazer mal para a sua vida, irmãos, definitivamente é perda de tempo. Seria como alguém dizer assim, ei, Maria, vamos fazer o quê? Vamos cavar uma sepultura para a gente? Salve aqui. Eu e você, eu cavo a minha, você cava a sua, depois a gente entra lá. É perda de tempo, irmãos, é loucura. Para que eu vou fazer isso? No versículo 15, o apóstolo chama a nossa atenção para o fato de que nós devemos ser prudentes. Porque nós temos uma responsabilidade, irmãos. A responsabilidade de vivermos as nossas vidas de forma digna. Porque nós fomos libertos por Cristo para isso. E no versículo 16, ele fala que nós devemos remir o tempo. A palavra remir traz em si a ideia de resgate, né? Quando você vai remir alguma coisa, você vai resgatar alguma coisa. Irmãos, a gente só resgata aquilo que a gente considera importante. Concorda comigo? Você tem algo que você não quer mais, e aquilo está indo embora, você deixa aí, até bom. Você até, opa, beleza, está indo embora. Mas quando é algo importante, você quer resgatar aquilo. Logo, não é errado nós deduzirmos que, na visão bíblica, o tempo é algo importante. Porque Paulo fala que nós devemos remir esse tempo. Remir traz também a ideia de aproveitar o tempo, não no sentido de oba-oba, irmãos, mas aproveitar no sentido de usá-lo com sabedoria. Lembra do que eu falei? Nós temos 24 horas. Como nós vamos gastar essas 24 horas é a responsabilidade nossa. Nós devemos acertar as coisas para que haja tempo para todas as coisas. De uma forma geral, nós poderíamos traduzir esse remir o tempo como dedique tempo ao que realmente é importante, porque os dias são maus. É como se Paulo olhasse para o lado de fora e visse tudo de errado que está acontecendo no mundo. E olhasse para o lado de dentro e visse uma igreja que começa a se perder nas doutrinas, nos ensinamentos, que começa a ir atrás de coisas que não deveria, e ele fala assim, ei, vamos remir o tempo. Vamos dedicar tempo àquilo que realmente é importante. O que é importante, irmãos? Cristo é importante. A palavra de Deus é importante. A comunhão com os irmãos é importante. A convivência familiar é importante. O partir do pão é importante. Eu não tenho que me preocupar com o que está acontecendo lá fora. Eu tenho que remir o meu tempo. Eu não devo gastar esforço com aquilo que não produz salvação, porque senão eu vou estar como o povo de Israel estava fazendo tijolo no Egito. Enquanto Moisés saiu falando, olha, Deus vai libertar vocês. Questões secundárias, irmãos. Nenhuma gestão de tempo vai ser perfeita se não houver tempo para Deus. Eu vou além. A sua vida nunca vai estar completa se você não dedicar tempo a Deus. Não existe relacionamento sem diálogo. Você pode até tentar, mas eu já te adianto que vai dar errado. Não existe, irmão. Por que a gente quer ter um relacionamento com Deus sem conversar com Deus? Por que a gente quer ter um relacionamento com Deus sem entender o que Deus tem reservado para nós através da sua palavra? Não existe esse tipo de relacionamento, irmãos. Se não houver tempo para refletirmos nas palavras do nosso Senhor, a gente não vai chegar em lugar nenhum, irmão. É por isso que nós vemos a igreja
da forma que está hoje. Porque nós pegamos a palavra de Deus e falamos assim: vou colocar aqui de lado um pouquinho e vou começar a tratar assuntos secundários. Não vou falar de salvação, não vou falar de vida com Deus, de santificação, ninguém quer ouvir isso. Vou falar de prosperidade, vou falar de felicidade sem limite, vou falar de qualquer outra coisa. Vou fazer piada, vou fazer mágica aqui em cima, porque isso atrai o povo, mas gera uma fé debilitada. A árvore até começa a crescer, irmãos, rápido, porque o que você vê por aí é isso, igrejas que crescem rapidamente, mas não tem estrutura. Pessoas que na primeira dificuldade, na primeira adversidade se afastam do Senhor. A verdade, irmãos, é que eles nunca conheceram a Cristo. Porque o Senhor, Ele nos chama e fala assim: olha só, antes de me seguir, pega um caderninho e faz as contas. Arrasou, né? Matemática, faz ali, vem ali. O que eu estou prometendo para vocês, nesse mundo, não é vida fácil, não. Tanto que ele fala: no mundo tereis o quê? Sobre água fresca, tereis o quê? Aflições. Mas ele fala o quê? Tem de bom ânimo porque eu vencei o mundo. A nossa promessa, irmão, o que nós esperamos é o que está no porvir. Nesse mundo nós temos por certo as dificuldades. Lembra-se, irmãos, 2 ladrões na cruz. Um deles ouviu. Um deles dedicou tempo para compreender, para entender o que aquele homem, o Rabi da Galileia, estava lhe falando. Esse que foi salvo. E para você que se julga dono de todas as coisas e faz do dinheiro o seu braço forte, poderoso e da riqueza a razão da sua vida, eu quero lançar diante de ti um desafio. Compre uma noite de sono tranquilo. Uma noite. Mas eu vou te falar uma coisa. Deus tem dado elas sem custo algum a todos aqueles que o amam e o seguem. Você que se julga poderoso e considera que a influência sobre os homens é o maior dos seus bens, eu lanço diante de ti um desafio: acrescente um dia sequer, 24 horas ao curso da tua vida. Um dia, irmãos. Tanto dinheiro, tantas posses, tanta luxúria, tanto poder, tanta ganância. Acrescente um dia ao curso da sua vida. Você é incapaz de fazer isso. Mas o meu Deus, Ele tem oferecido a vida eterna para todos aqueles que nele creem. Louvado seja o nome do Senhor. Você que se julga sábio e se diz conhecedor dos mistérios do mundo, porque consegue enxergar 2 palmos à frente dos seus olhos, que se junta com o seu conselho de tolos e buscando a glória dos homens, disserta sobre as maiores loucuras que descobriu na sua cegueira. Você que folga com os aplausos, com os elogios vazios e com essa vida sem sentido, vem aqui. Tira um dia e vem aqui. Que eu vou te mostrar as maravilhas do único, eterno e soberano Deus. Aquele que criou os céus e a terra e tem revelado aos seus pequeninos coisas ainda mais maravilhosas. Que não subiu ao coração do homem. Você que se julga autossuficiente, que nega o nome e a soberania de Deus, que não se coloca debaixo da autoridade daquele que formou todas as coisas, eu vou deixar para você uma pergunta, uma pequena pergunta, que eu espero que você responda no íntimo do teu coração. O que será de ti quando o seu tempo se acabar? Quando os seus olhos se fecharem e você se encontrar diante do Senhor na eternidade? Porque diz assim a palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 14, versículo 11. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu
sou Deus. E outra vez, no livro de Apocalipse, do capítulo 20, do 11 ao 15, diz o seguinte: e vi um grande trono branco que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu o céu e a terra, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, não importa a sua posição social, meu irmão, não importa o que você tem nessa vida, pobre ou rico, todos vão comparecer diante do Senhor. E ele diz o seguinte: pequenos e grandes que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os seus mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Se converta durante o dia que se chama hoje, irmão. O que estamos oferecendo é a solução para um problema chamado morte. As pessoas dizem que não tem solução para a morte. Claro que tem, irmãos. Cristo morreu para que essa solução fosse oferecida a você. Ele é a solução para a morte. Ele nos oferece a vida eterna, irmãos. Por isso que dizemos que não há problema que Deus não possa resolver. Se você entregar a sua vida para Ele, o que Ele te dá é a promessa de vida, garantida por Ele, assinada por Ele. Dedique tempo ao que realmente importa. E o que realmente importa, irmãos, é a salvação da sua vida. Deus não quer que ninguém se perca. E Ele prova isso através do seu Filho, que Ele deu para morrer, para que nós não ficássemos perdidos. Pondere o que é um dia diante da eternidade. A igreja pode se colocar de pé.